aqui estão valendo como hora complementar. Então, quem está em casa, vendo pelo Zoom, por favor, né, não deixe de ir até o final da palestra fazer a sua preenchimento, tá bom? Então, de imediato, vamos homenagear os aviadores, tocando o hino, né? Porque eu acho que já é uma tradição da nossa casa aqui, tocar o hino do aviador. E aí, logo em seguida, a gente começa com a palestra toda, tá bom? Vai tocar no final, Bruno. Ah, no final? Então tá, no final. Então, vou direto para o plano agora. Non-stop. Professora Cláudia, muito obrigado. Aos amigos, novos amigos, velhos amigos que estão aqui, comandante Scherer, acho que o nosso decano aviador, uma salva de palmas para ele. Uma figura histórica e maravilhosa, um ser humano de primeira classe, um aviador ímpar que ajudou a elevar o nome da pioneira naquela altura que a gente sabe que ela sempre ocupou e sempre vai ocupar. E a gente vai fazer um voo rasante aqui sobre a história da aviação, começando já colocando uma pimentinha, tá? Então, Igor, está contigo aí pilotar. Vamos falar de alguns números da indústria, tá? Primeira coisa, essa indústria, e estou falando antes da pandemia, produz, gerou e somou praticamente 90 milhões de empregos totais na cadeia, tá? Não só na aviação. 11,2 milhões de empregos diretos, 11,2 milhões de empregos na aviação mundial. 11,2 milhões é o tamanho de um país, né? 87 é o tamanho de um grande país. Então, são números monumentais de uma indústria absolutamente incrível. A aviação, ela toca diretamente com 51 outros setores de atividade econômica. É por isso que ela tem uma tremenda importância. 35% do que é produzido no mundo muda de mãos através da aviação. Então, ela é uma indústria de proporções incríveis. Outro dado, são 3,5 trilhões que ela gera na economia mundial a cada ano. Aí você fala, isso tem a ver com qual período? É pré-pandêmico, tá? Esses são números antes da debacle desse problema que a gente está tendo com a pandemia. Outro dado, né, que eu acabei de falar, 35% da riqueza produzida é muita coisa, gente. Né? 35% do que é produzido no mundo em valor voa. É mais do que um terço. Né? Então, se você tira a aviação da cadeia produtiva econômica mundial, o mundo fica de joelhos. E a gente vive no mundo que vive em função de pessoas como o Scherer, que tiravam o 707 do Galeão e 11 horas depois estavam tocando em Paris, transportando correio, carga, passageiros, unindo pessoas, unindo culturas diferentes e transformando o planeta naquilo que hoje a gente chama de aldeia global. A aldeia global existe por causa dos aviadores como o Scherer, que fizeram essa ligação até então muito mais difícil, muito mais onerosa, que era voar entre continentes. E a gente não tem tanta consciência de como o mundo é o que é por causa da aviação. Culturas diferentes se encontraram, pensamentos aparentemente contrastantes ou colidentes se unificaram através de pessoas que passaram a conviver no mesmo lugar, de produtos e serviços que foram trocados. Enfim, a gente vive num mundo que foi moldado pela aviação. Então, vocês têm que ter um tremendo orgulho de estar entrando nessa indústria. E, sobretudo, se vocês vão ser aviadores, que, para mim, claro, é a posição de primazia nesse setor. Tudo que eu queria ser na vida era aviador. 4,5 bilhões de passageiros voam ao ano. É mais do que a metade da população mundial. Também números pré-pandêmicos. Uma coisa incrível, né? Você imaginar que mais da metade da população voa a cada ano. De novo, números pré-pandêmicos, a gente vai fazer uma análise no final da apresentação para ver o tamanho da encrenca que está sendo o Covid, tá? Mas big numbers, né? Olha o tamanho que tem a indústria de aviação, a importância que ela tem. 58% de todo o tráfego turístico voa, ou seja, quase 60% da indústria de turismo só acontece porque sai do chão num avião, doméstico ou internacional. E, finalmente,
os números que muita gente pergunta, né? Quantas companhias aéreas tem no mundo? Tecnicamente ou oficialmente, 1.438 companhias aéreas, voam aproximadamente 33 mil aeronaves diferentes ao mesmo tempo, né? Então, isso também é um dado incrível desse setor. E essas aeronaves pousam, tocam em 3.780 aeroportos. Só uma pergunta, tem como escurecer um pouco aqui na frente a iluminação? Porque alguns slides vão sofrer. Acho que não, né? Melhorou, né? É. Essa aqui, se der para matar também, aí a imagem acho que fica melhor. É, então tá bom. Isso aqui é um line-up. Ah, por sinal, né, não sei se vocês sabem, eu sou spotter, então 99% das fotos que vocês vão ver aqui são fotos feitas por este maluco que vos fala aqui. Essa foto aqui foi um fim de tarde em Aeroparque, em Buenos Aires, na época que Las Chanchas, né, o 737-200 ainda voava. 48 mil rotas são operadas a cada dia, ou não, a cada mês, né? E existem 48 mil rotas diferentes, ligando pontos no mundo. Esse é outro dado importante, né? Quantas linhas diferentes existem? Você pega as malhas de todas as companhias aéreas e somado dá 48 mil rotas, que são responsáveis pela operação, né? São onde acontecem quase 39 milhões de voos ao ano. Tá? Novamente, dados pré-pandêmicos. Tá? A pandemia mudou isso muito. E agora, we are cleared for takeoff. Nós vamos fazer um voo rasante na história, essa fascinante história da aviação com ênfase no transporte aéreo. Tá? Tem um pouquinho de militar, mas a ênfase dessa história ela é narrada, sobretudo, com as coisas que acontecem naquilo que vocês escolheram abraçar como profissão, que é a aviação comercial, a indústria de transporte aéreo. Esse 747 foi fotografado em Joanesburgo. Lindo, né? Já virou dinossauro. Muito bem. Então, a pimentinha inicial é que, não, o pai da aviação não é Santos Dumont. Os pais da aviação, os que primeiro voaram, foram os irmãos Wright. Isso a gente pode debater e fazer uma palestra para falar sobre isso, mas você pode até discutir que aquele voo em Kitty Hawk, em 17 de dezembro de 1903, não foi o primeiro voo de um mais pesado do que o ar, controlado e que decolou por meios próprios, porque a gente sabe que ele voou catapultado, né? Mas o que não dá para negar é que, por exemplo, Igor, em 1904, eles estavam voando o Flyer 3, que já voava 39 minutos. Então, 2 anos antes do 14 bis decolar, próxima, eles estavam voando um avião que voava já 39 minutos. E o 14 bis deu 3 voos bastante curtos, em linha reta, documentados, filmados, fotografados, isso é inegável, né? Mas essa é uma discussão que eu sei que não tem fim, e eu sei que o quão antipático eu pareço quando eu falo, não, o pai da aviação não é Santos Dumont, mas eu e os americanos e o mundo inteiro rendem homenagens a Santos Dumont, porque ninguém tira dele a importância que ele teve, que é maiúscula para a aviação. Ele, por exemplo, produziu o primeiro avião construído em série, que é o Demoiselle, e ele é um cara que realmente fez coisas incríveis em vários campos, não apenas na aviação. Ele era um gênio e uma das pessoas mais importantes do início da aviação. Mas dizer que ele é o pai é um pouco de clubismo, é um pouco de bairrismo. Em 1907, em 5 de novembro, nasce aqui em Porto Alegre Rubem Martin Berta. Vocês já ouviram falar nele? Não? Sabem quem que é? Estou zoando, claro que vocês sabem, né? Enfim. E é mais uma das razões para a gente se orgulhar de ser gaúcho, né? Quer dizer, eu estou falando como se eu fosse. Não, não sou. Eu já tentei me naturalizar gaúcho algumas vezes, mas não consegui. Mas casei com uma uruguaia que é quase gaúcha. Mas, enfim, Rubem Martin Berta, visto aí ao lado de Getúlio Vargas, nasceu e ele seria um cara que moldaria a aviação comercial brasileira. Em 1910, decola a primeira linha aérea do mundo, a DELAG, na Alemanha, que começou e terminou voando dirigíveis, porque a primeira linha aérea do mundo a transportar passageiros pagantes foi a DELAG, que voava dirigíveis, alguns dos quais viriam a ficar bastante famosos, né? E essa empresa começou a transportar carga, passageiros e correio por via aérea. Ela é a precursora da indústria de transporte aéreo mundial. Claro que ela desapareceu, assim como a tecnologia dos dirigíveis também ficou obsoleta, mas ela entrou para a história como a primeira empresa aérea do mundo.
Aí vocês devem conhecer um cara chamado Roland Garros. Vocês já ouviram falar no torneio de tênis de Roland Garros, né? Na França. Esse cara foi um tremendo empreendedor, aviador. Ele era um cara incrível em vários aspectos. E ele foi o primeiro a operar um voo intercontinental, que durou 7 horas e 53 minutos e uniu uma cidade na França, Fréjus, a Bizerta, na Tunísia. E é por isso que os franceses têm um enorme carinho e respeito por Roland Garros, porque ele foi um pioneiro da aviação. Em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial, que foi uma bênção para a aviação e uma desgraça para a humanidade. Por que uma bênção para a aviação? Porque, historicamente, todos os conflitos, a partir desse daí, serviram como indutores de crescimento da aviação. A gente pode olhar sempre para a guerra como uma desgraça, como um momento mais raso da humanidade, né? Porque é uma burrice elevada à máxima potência, mas do ponto de vista de tecnologia, as guerras, a partir dessa, foram indutores de crescimento e aceleração de novas tecnologias para a aviação. Então, quando o pessoal fala em guerra, eu que tenho um coração apaixonado por aviação, falo, oba, vai pintar um novo modelo, uma nova tecnologia, alguma coisa que vai fazer a aviação crescer com essa desgraça. E não foi diferente, né? A história da aviação foi uma antes da guerra e outra depois da guerra. Por exemplo, durante a guerra surgiu o primeiro avião metálico do mundo, porque até 1915 os aviões eram feitos de madeira e lona, com algumas poucas peças metálicas. Esse que vocês estão vendo aí, o Junkers J1, foi o primeiro avião totalmente metálico do mundo. E a Junkers, fabricante alemã, que todo mundo aqui no Brasil conhece, porque vários Junkers foram importantes na nossa história, foi a primeira a fazer um avião metálico. Em 16 decolou esse aviãozinho aí, o primeiro Boeing da história, um hidroavião, e a gente não precisa nem falar qual é a importância da Boeing. Tem um piloto de 747 aqui na plateia, mas ele acabou de me contar que o avião preferido dele é o 707, daqui a pouquinho ele vai dizer por quê. E em 18 acaba a guerra, né? E aí isso tem uma tremenda importância para o transporte aéreo comercial, porque com o fim do conflito, os países europeus se reorganizaram e com esse fim do conflito a gente conseguiu ver o surgimento das primeiras linhas aéreas regulares que já se beneficiaram de novas tecnologias, como é o caso desse daqui que a gente está vendo, é um Fokker da KLM, a empresa aérea mais antiga em operação até hoje, e pouco tempo depois a famosa Lufthansa, que é uma empresa que todo mundo conhece no Brasil, até porque, de uma certa maneira, existem traços da Lufthansa na fundação de uma grande empresa que nasceu em 1927. Em 27, que foi um ano muito auspicioso, em 20 de maio, Lindbergh fez a famosa travessia do Atlântico Norte. Você imagina atravessar o Atlântico Norte nessa jabiraca aí? Outra coisa muito interessante, vocês sabem que ele não tinha visor frontal, né? Vocês estão vendo janelinha aí, não? Não tinha, ele tinha que olhar pela janela aqui, né? Então, tem que ter realmente muito peito para atravessar o Atlântico Norte num treco desse, sem conseguir olhar para fora. Não é brincadeira. Em 27 de maio, não preciso nem falar quem nasceu, né? Todo gaúcho que se preza sabe que é a data de constituição da Varig, não do primeiro voo, mas de constituição oficial. E a gente está vendo aí o Dornier Valley, que foi o primeiro avião da Varig, né? E a brincadeira, né, que o gaúcho, quando fica maravilhado, ele fala, bah, vocês estão vendo a matrícula do avião aí, que é o quê? Bah! E dizem que o avião passava baixinho lá no Guaíba e os vossos antepassados olhavam e falavam, mas bah! Não sei se é verdade, mas eu adoro essa história. Enfim, Igor castiga. E em 27, quem diria, nasceu a Pan American, que seria, e sempre será a mais importante companhia aérea de aviação da história, porque a história da aviação, como a gente conhece hoje, se deve, em enorme parte, às coisas que a Panam aportou para essa indústria. A Panam foi a empresa aérea pioneira do mundo. Dos uniformes, às rotas do 747, aos Clippers, enfim. É muita coisa, dá para fazer 10 palestras para falar da inesquecível Pan American. Em 27, nasce também, mais para o final do ano, nasce também o Sindicato Condor,
na época ainda Condor Syndicate, que viria a se chamar Cruzeiro do Sul, depois, durante o período da guerra. Ela tem a mesma origem da Varig, elas nasceram da mesma ideia do governo alemão, que queria, e é um movimento geopolítico, que queria ampliar a presença geopolítica da Alemanha na América do Sul, porque já tinha acabado a guerra, eles queriam ter influência nessa região do mundo e fundaram várias empresas aqui no continente. No Brasil, 2, né? Ou ajudaram a fundar 2 empresas. O Sindicato Condor e, antes, a Varig. E essas empresas teriam uma história de uma certa simbiose no começo, depois foram competidoras francas e, no final, em 75, a gente vai ver o que acontece com a Cruzeiro. Em 1930, acontece um outro desenvolvimento importante. Em 24 de janeiro, a NIRBA, New York, Rio, Buenos Aires, recebe concessão para operar no Brasil. Essa empresa foi fundada por um cidadão norte-americano chamado Ralph O'Neill, e ele tinha o sonho, como o nome diz, de ligar Nova York a Buenos Aires com aviões. Conseguiu, operou um tempo, e essa empresa acabou sendo comprada pela Pan American, que já era uma empresa muito forte desde o seu nascimento, e a Pan American pegou a operação da NIRBA e mudou o nome, trocou o nome para Panair do Brasil, que é um nome que todo mundo sabe, e hoje, às 10h30 na TV Cultura, vai ter o início daquela série Último Pouso, que eu estou participando um pouquinho lá também, e são 6 episódios falando de 6 empresas que desapareceram. O episódio de hoje à noite é Panair do Brasil. Está ela aí. No dia 2 de março, o primeiro voo da Panair do Brasil oficialmente ocorre, e essa foto foi feita no hangar que a Panair construiu em Belém, que era a sua principal base na região norte, e que seria fundamental para o desenvolvimento das linhas amazônicas e para fazer com que a Amazônia fosse ligada pela primeira vez por hidroaviões. Em 33, em 4 de novembro, nasce lá em São Paulo, na minha cidade natal, nasce a Aviação Aérea São Paulo. Esse é o primeiro avião. É um monospar, um avião inglês para 4 lugares. E a VASP nasce como uma resposta da iniciativa dos empreendedores paulistas para tentar formar uma companhia aérea paulista, porque, se vocês lembrarem, na Revolução de 30, São Paulo apanhou das forças federais e... Bom, isso é uma longa história. Mas, enfim, a VASP, ela nasceu como empresa privada, rapidamente foi estatizada, e aí a gente vai falar um pouquinho dessa história também. Em 34, a Panair inaugura a primeira linha... Está falhando aqui. Em 34, a Panair inaugura a primeira linha que atravessa o coração do Brasil, Rio-Belém, no dia 23 de agosto, que é o aniversário do meu filho Thomas, que vai ser piloto, e ela operou essa primeira linha que não ia pela costa brasileira, ia pelo coração do Brasil, operando esse avião que, na verdade, é anfíbio, né? Ele tem rodas aqui, mas tem flutuadores. Esse é o Sikorsky 38, e foi esse mesmo aqui, Papa Alpha Mike, que fez esse voo inaugural. Qual que é a importância disso? Até esse voo acontecer, só se voava no litoral brasileiro. Não existia nem coragem, nem aeródromos, nem dinheiro, nem peito, nem auxílio de navegação para atravessar o coração do Brasil. Todas as linhas eram feitas pelo litoral e a maior parte dos aviões eram aviões anfíbios, ou normalmente hidroaviões. A Panair foi pioneira ao sair do Rio de Janeiro e cruzar o coração do Brasil por dentro até chegar em Belém. Então, isso tem uma tremenda importância também. A Panair foi uma empresa muito pioneira, muito importante. Em 35, eu usei uma foto da Panair, mas podia ter usado qualquer uma. Em 35, o mundo ganhou de presente o DC-3, que foi, e sempre será, o avião mais influente na história da aviação comercial. Por um período, após a guerra, 90% dos passageiros do mundo voavam em DC-3. Nenhum outro avião vai chegar nisso. Você imaginar que 90% dos passageiros voam em um único tipo de avião, haja Airbus, haja Boeing para tentar fazer esse feito, né? Não tem como. E o DC-3, como vocês sabem, está em operação até hoje. Então, se você imaginar que máquina construída, desenhada, projetada e entrando em operação em 35 continua sendo operado de forma econômica e segura. Nada, né? Nenhuma máquina em setor nenhum. Né? Nada, absolutamente nada. Tudo evoluiu e o DC-3 continua incrivelmente em operação
servindo autonomicamente, prestando um papel insubstituível até hoje. É uma aeronave incrível. Em 1937, a gente teve a tragédia de perder a Amelia Earhart, que desapareceu nesse voo e nessa aeronave, um Lockheed Electra. Em 2 de julho, ela estava na penúltima etapa de uma volta ao mundo que ela tinha começado e que ela ia concluir. E foi uma super tragédia, porque ela é uma figura maravilhosa, inspiradora. E ela apontou um caminho, né? Homens e meninos podem ser aviadores, sem problemas. Ela foi a primeira a tornar isso uma realidade visível e mundial. Então, em homenagem para a querida Amelia Earhart. Em 1938, essa aeronave, que eu considero uma das mais lindas da história, o Focke-Wulf 200 Condor, fez um feito inacreditável para a época. Voou de Berlim a Nova York sem escalas, o que fez os norte-americanos ficarem bastante impressionados, porque até então não existia avião comercial capaz de cruzar o Atlântico Norte sem escalas. E o Condor fez isso. E essa foto aí eu escolhi porque 2 deles vieram voar para o sindicato Condor, o nome é uma coincidência, mas, enfim, eles voaram para a antecessora da Cruzeiro do Sul. Foram os primeiros quadrimotores baseados em terra da aviação comercial brasileira. Esse aí, o PP-CBJ e o PP-CBI. E em 1939, quem diria, o Heinkel 178 foi a primeira aeronave a reação a voar na história. Tudo bem, ela é bastante rústica, né, incipiente, dá para ver que basicamente é um foguete com asas, mas isso mostra toda a capacidade e a engenhosidade já demonstradas pelos alemães, pelos engenheiros alemães. Antes mesmo da guerra começar, esse avião já estava voando, praticamente junto com o começo da Segunda Guerra. E foi um feito danado, ele era difícil de voar, mas os motores a reação nascem em 1939 nas asas desse avião. Em 1941, Pearl Harbor decreta a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra e, com isso, como todo mundo sabe, o mundo vira de ponta cabeça. Se até 1941 a guerra estava mais ou menos confinada a alguns pontos na Ásia e na Europa, em 1941 a guerra realmente ficou mundial quando os Estados Unidos entraram no conflito, e aí o resto é o resto. Em 1942, decolou aqui de Porto Alegre, não muito longe de onde a gente está, esse de Havilland Dragon Rapid, que foi o primeiro avião a ser utilizado por uma empresa aérea brasileira em uma linha internacional. Comandante Hull pilotando, e um dos passageiros era Rubem Berta. O avião fez uma escala de Porto Alegre, acho que foi Rio Grande ou Pelotas, antes de chegar a Montevidéu, primeiro destino internacional servido por uma companhia aérea brasileira. Em 1943, decola o primeiro Constellation, que para muita gente é um dos aviões mais bonitos, talvez o mais bonito que já voou. Eu me incluo nesse time, eu acho que ele tem linhas absolutamente maravilhosas. Ele tem uma coisa muito engraçada. Ele não tem 1 centímetro da fuselagem que seja igual ao centímetro na frente ou atrás. Se você fatiar um Constellation, você não monta ele de novo. Ele tem essa forma totalmente esguia, assim, parece, muita gente compara ele com um golfinho ou um corpo de tubarão, mas bonito ele não era apenas, ele era muito eficiente, muito rápido, voava muito longe, ele foi uma aeronave espetacular na história da aviação. E em 1944, essa foto é histórica, a Panair fez o primeiro voo noturno da história da aviação brasileira, quando uniu Rio e São Paulo nesse Lockheed Lodestar, antecessor da Lockheed do Constellation. Esse daí mesmo, Papa Bravo Juliette, foi o avião e essa tripulação que fez o primeiro voo noturno da aviação comercial brasileira. Bom, 45 acaba a guerra, 75 milhões de fatalidades, 75 milhões de pessoas perderam a vida no conflito, e eu escolhi esse avião para ilustrar. Por quê? Vocês sabem por quê que o B-24 está aí? Então, terminando a palestra, dei uma bugada nele. Ele foi o avião bombardeiro mais construído no conflito, foi o quadrimotor mais construído na história,
foi a aeronave militar mais construída em todos os tempos. Ele é detentor de uns 4 a 5 recordes e ninguém fala nele, né? O pessoal só fala na B-17, na B-29. Esse é o recordista. E agora eu vou matar vocês de inveja. Há 2 anos atrás eu voei num desses, no último que está em operação, e foi uma coisa incrível. Foi que nem voar num caminhão. Esse negócio chacoalha, é uma coisa inacreditável. Foi muito bacana. Vale a pena, informem-se sobre o Liberator, porque ele é um avião muito incrível. Mas por que 45 está aí? Porque o mundo da aviação muda em 45. Quando acaba a guerra, a gente tem milhares de aviões colocados à disposição a preço de banana e proliferam no mundo inteiro centenas, milhares de novas companhias aéreas. Uma delas, a Real Aerovias, né, que é fundada em 7 de fevereiro, e começa a voar um DC-3 entre Rio e São Paulo, Yankee Papa Alpha. Em 46, com o fim da guerra, a Pan Air, que tinha uma tremenda estrutura, na verdade ela era uma subsidiária da Pan American, ela pega um dos seus Constellation, que ela tinha recebido no final da guerra, decola do Brasil, do Rio de Janeiro, faz uma escala Recife e vai para a Europa, onde esse avião aí, o Papa Charlie Fox, chega depois de muitas horas. E a Pan Air foi a primeira empresa a operar no aeroporto de Heathrow, em Londres, que também é outro pioneirismo importante. Em 49, essa é a lista de companhias aéreas internacionais que voavam para o Brasil. Panam, Braniff, Boac, a antecessora da British Airways, Air France, SAS, a Fama da Argentina, Flota Aérea Mercante Argentina, a KLM, Plume, Iberia e Alitalia. A Alitalia bateu as botas faz uma semana. Triste, né? Uma empresa tradicional que fechou, infelizmente, faz uma semana. Mas a gente vê que em 49, a gente no Brasil ainda estava meio fora do mapa das grandes companhias aéreas internacionais. E olha que coisa bacana. Esse avião aí é um Shorts Sandringham, que era pilotado pelo avô do comandante Nelson Riet. Vocês conhecem o Riet? Já ouviram falar nele, não? Ele foi um dos precursores aqui da FACA, né? Uma figura maravilhosa, histórica. Tá? E em 1950, a Aerolíneas Argentinas foi criada e o avô dele pilotava isso aqui. Demais, né? É um hidroavião inglês. Não. Muito bem. Em 51, entra em operação, já tinha voado, mas entra em operação o XB-47-B-47. X enquanto é protótipo, depois que deixa de ser protótipo, derruba o X e vira B. O B-47 foi o primeiro jato da Boeing. Isso tem uma importância extraordinária, porque os princípios básicos, aerodinâmicos, construtivos do Boeing 707 estão todos aqui. Asa enflechada a 35 graus, motores a reação pendurados em pylons, né? E também foi uma coisa que a Boeing foi pioneira, porque os ingleses não tinham essa visão. Por quê? Porque quem veio com essa ideia aqui foram os projetistas alemães. E os americanos chuparam o que os projetistas alemães faziam na Segunda Guerra, levaram para os Estados Unidos e usaram esses conceitos aerodinâmicos, todos eles desenvolvidos na Alemanha, para desenhar o XB-47, B-47, B-52 e o Boeing 707. Então, esse aqui é o pai, a mãe dos jatos Boeing comerciais que viriam depois. Em 51, esse é o slide mais importante da apresentação, o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial. Então, para vocês que nos assistem de casa, pernacchia per tutti, porque o primeiro e o grande primeiro só tem um, foi o Palmeiras, em 51, campeão mundial, o que valeu um rasante de um DC-3 da VASP, Sierra Papá, que passou baixinho em cima do Maracanã para celebrar, e o comandante foi advertido que não devia fazer isso de novo. Enfim, acho que ele fez por uma boa causa, mas foi uma pelada. Segue o jogo. Aí, em 52, é uma foto doce e amarga. Essa aeronave, Alfa Lima Yankee Papá, um Comet, neste dia, nesta hora, decola, sai de Londres para inaugurar o primeiro serviço regular da era do jato. Este avião, Alfa Lima Yankee Papá. E em janeiro de 54, mais precisamente no dia 10, esse avião voando de Roma para Londres,
concluindo uma longa jornada que havia sido iniciada em Joanesburgo, se despedaçou em pleno céu azul, sem mandar nenhuma mensagem de emergência, sem qualquer aparente anormalidade. Ele se fragmentou e levou todos os seus ocupantes para o fundo do mar. E esse foi o início, o false start, a largada queimada da aviação comercial a jato. Este mesmo avião que fez o primeiro voo foi um dos primeiros também a cair, e com o acidente do Yankee Papa, a Boeing e o governo britânico resolveram parar com as operações do Comet. Essa é uma saga, é uma história incrível que eu recomendo vocês se informarem, porque é muito incrível o que acontece com o Comet. Mas o fato é que o mundo ganhou sua primeira aeronave regular a voar comercialmente e perdeu 2 anos depois. A história do Comet, ela é absolutamente incrível e ela encerra uma verdade que é insofismável. Quase todos os avanços tecnológicos na aviação cobram o mais alto dos preços. Quase sempre vai morrer alguém. Um pioneiro, um cara que elevou o setor a um limite até então desconhecido. Às vezes, ou muitas vezes, o preço a pagar é o preço de vidas humanas, e o Comet não foi exceção. Em 53, em 18 de maio, voa o Douglas DC-7, que foi o ápice do desenvolvimento dos aviões a pistão da Douglas, e que, em parte, explica por que a Douglas começaria a perder a corrida para a Boeing. A Douglas fazia tanto sucesso com os aviões dela, DC-3, DC-4, DC-6 e DC-7, que ela estava ocupada demais e arrogante demais e concentrada demais em produzir centenas desses aviões para dezenas de companhias aéreas no mundo. E a Boeing, que era o patinho feio, falou, poxa, se a gente não apresentar um avanço tecnológico, a gente nunca vai alcançar a Douglas. A Douglas estava nadando de braçada, ela era a grande construtora de fabricantes mundiais, o DC-7 foi o máximo da era de pistão, e ele começou a voar em 53. Vocês estão olhando para esse avião. Vamos olhar, Igor, para a próxima página? Vocês acham que tem comparação? Volta uma. Esse avião fez o primeiro voo em 53. Olha para a próxima página. Esse avião fez o primeiro voo em 54. Eles são aviões de mesma categoria? Não, né? Então, com o nascimento deste avião, que é o modelo 367-80, conhecido como Dash 80, e que, na verdade, nada mais é do que um protótipo do 707, a Boeing, que era o patinho feio, a última colocada na corrida pelos fabricantes de avião, dá um salto quântico monumental e ultrapassa, sem olhar para trás, Douglas, Convair, todos os fabricantes europeus, e começa a se converter na maior fabricante mundial de aviões com este aqui. Trazendo um pouquinho a história aqui para perto da gente, em 55, a Varig começa a ser a nossa Varig. Como? Com a inauguração do primeiro voo a Nova York. Com quem? O Victor Delta Alpha, o primeiro Super Constellation que a companhia tinha acabado de receber. E até então, a Varig era uma empresa regional, aqui do sul do Brasil. Ela não era a maior, não era a melhor, não tinha a maior linha, frota, ela já era uma empresa importante, mas de longe não era a maior. Só que com o voo para Nova York, ela passou a ser a melhor. E aí, essa história se amplia e o resto todo mundo sabe, ela viria a ser sinônimo de aviação no Brasil pelos 50 anos seguintes. Em 56, decola a minha querida Sadia, futura Transbrasil, que também nasceu muito humildemente no oeste catarinense, uma linha só, ligando a Congonhas, e em 57 decola outra companhia importante, o Lloyd Aéreo. O Lloyd e a Sadia, a Real, são empresas que a gente não fala muito delas hoje, mas elas tiveram muita importância na história da aviação brasileira. Não dá para falar muito sobre elas aqui, mas é um nome para ser lembrado, tá? Porque ela viria a ter um papel fundamental. Em 58, o Boeing 707 entra em serviço, e com ele, nas cores da Panam, e com ele muda completamente a história da aviação. Se o DC-3 foi o avião mais importante da história da aviação, e certamente o avião a pistão mais importante.
O avião que mudou a cara, o equilíbrio, as características da aviação comercial para sempre é esse aqui, nas cores dessa empresa. E a empresa por trás do lançamento, crescimento e estabelecimento do Boeing 707 como o principal jato de primeira geração dos jatos é a Pan American. Em outubro de 58, ela liga Nova York a Paris, no dia 26, e ela realmente, como se diz, arrebentou a boca do balão. Ela que já era a maior empresa aérea do mundo e mais relevante, aí com o 707 e depois o DC-8, ela voou muito mais longe. Em 58, o Brasil entra na era da turbina. O primeiro avião movido a turbinas no Brasil é esse aí, Vickers Viscount, matrícula Sierra Romeo Charlie, e a gente não deve deixar de reconhecer a importância que isso tem, porque somente no ano seguinte o Brasil entraria na fase do motor a jato, turbina pura. Isso aqui é um turbo-hélice, mas é turbina, né? Até este avião chegar, só tinha avião a pistão no Brasil. Com a chegada do Viscount, passou a ter avião a turbina. E no ano seguinte a gente entraria na era do jato puro. Mas antes de entrar na era do jato puro, uma tremenda inovação no Brasil, a ponte aérea. E foi justamente esse avião, esse Saab Scandia, com essa matrícula Sierra Quebec Uniforme, que fez o primeiro voo da ponte aérea, que é uma invenção brasileira. As pessoas não reconhecem, não falam muito nisso, mas a ponte aérea foi inventada no Brasil. E é uma pena que a gente não tenha mais ponte aérea, porque para o usuário, para o passageiro, era um espetáculo. Esse aqui, sim, esse é o primeiro jato da história da aviação comercial brasileira, o VJC, trazido, claro, pela pioneira, né? Um avião francês, esguio bireator, muito rápido, e que ele deveria ter sido o terceiro avião a jato da história da aviação comercial brasileira. Por isso que a matrícula dele é VJC, porque a Varig comprou antes o VJA e o VJB, que era o Boeing 707, mas a entrega atrasou e o C chegou antes que o A e o B. Então, a Varig improvisou e colocou o Caravelle na linha para Nova York com várias escalas. Mas esse avião, olha, Porto Alegre, Congonhas, Galeão, Brasília, Belém, Port of Spain, Ciudad Trujillo, New York. Ele não foi comprado para fazer essa linha, mas como o 707 não havia sido entregue, porque atrasou, o modelo que a Varig comprou, o modelo 400 com motor Rolls-Royce, teve que entrar novamente em fabricação para corrigir algumas características. Atrasou a entrega, então o primeiro que chegou foi o Caravelle. Tá aí o bicho, VJA. Tem um cara aqui que pilotou esse avião. Eu acho que eu sei quem é. Salva de palmas de novo, né? Não é brincadeira. Então, ele vai contar para a gente como é que era decolar com peso máximo no Galeão para ir para Nova York. Comandante Scherer, conta... Era tranquila a operação, não? Olha, não foi a primeira decolagem do 707 que eu fui mesmo, né? Aí depois de alguns voos, eu já estava acostumado com a série 300, que era um pouquinho potente e tal, e o primeiro voo viu Nova York. Eu fiquei sabendo, quando chegamos em Nova York, ele chegava lá no limite do combustível congelado. Era sempre rezando. Mas, uma vez nós decolamos o peso máximo para Miami. Não foi nem Nova York, foi mais curto, Miami. E era 6 da tarde, estava indo uns 36 graus no Galeão. E esse avião aqui, acima de 30 graus, depois eu corri performance lá, que ele sobe bastante. Não hoje, há muito tempo, né? E ele tinha também o dispositivo de hipótese de ataque da água, ele não tinha na asa inteira, só tinha no segmento entre os dois motores. Então, os dispositivos de interpretadores eram muito poucos para ser utilizados. E até aí, sei lá, não está gelado essas coisas, né? E aí, aqui no Prestes Galeão, uma turma de tempo tinha 13 metros, e lá no finzinho tinha uma diagonal que saía para de passageiros. Dessa diagonal até o final, devia ter, eu acho, uns 1.500 pés, mais ou menos, 1.500 pés. E na diagonal, o cara canta V1. E já me afrouxou o jogo lá embaixo também. E aí, eu esperando roteio, nem nada, nem
a pista acabando, cara, rodei. Quando eu levantei o nariz, tocou o chique-chique. E o meu instrutor disse assim, não seja o nariz. Deixa eu pedir, quando tocar o chique-chique, tinha que ser o nariz, né? E ele só que falou assim, não seja o nariz, deixa assim, enquanto tocando. E eu rezando. Né? Olha, quase troquei de cueca. Mas era assim, eu não tinha informação. E lógico, eu fui o JA e o JJ. O JB foi o segundo, né? Depois teve uma tragédia lá, enfim. Mas eram bons aviões. E realmente mudou a aviação. O Ted Johnson falou assim, que vai reduzir as viagens pela metade. Né? Obrigado. Gente, né? É por isso que falar em Porto Alegre é sempre mais legal, né? Tem alguém na plateia que sabe muito mais do que você, sempre. Minha homenagem, comandante, no dia do aviador, o senhor que é um aviador, muito obrigado. Então, o Sherek está aí, fazia aquela decolagem que era um pouquinho para o avião, um pouquinho para si, né? Assim, tira, dá um pouquinho para o avião, um pouquinho para você, um pouquinho, né? Enfim, não era brincadeira. E o pessoal conta que quando tinha essas decolagens em peso máximo para Nova York, eles tinham que fechar o tráfego no Santos Dumont para o 07 sair lambendo na Baía da Guanabara, assim, interferia com o tráfego no Santos Dumont. Pelo menos isso quem me contou foi o Álvaro Neto, um querido amigo nosso, que não sei se vou consigo, mas foi primeiro oficial e comandante na Varig. Bom, em 60, outro feito digno de nota. Até cansa ver o número de escalas, mas no dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de São Paulo, a Real mandou para Tóquio esse avião aí, um Super Constellation. Faça ideia o que era voar para Tóquio no Super Constellation, a quantidade de escalas aí. Eles faziam um voo a cada 15 dias. Tinha 2 voos por mês. E era esse pinga-pinga internacional aí. Em 60, o aeroporto de Viracopos é inaugurado e essa foto é uma foto do dia, da data da inauguração do aeroporto, 19 de outubro. E a gente vê aqui 2 figuras, o brigadeiro Pamplona, presidente da VASP, e Rubem Martin Berta, que estão desembarcando do VJ Bravo, que seria perdido em 29 de novembro de 62, numa colisão contra o terreno em Lima, Peru. Acho que o master do voo era o comandante Salomone. Mas, enfim, esse avião VJB foi perdido em 29 de novembro de 62. E os outros 2 aviões que tiveram em Viracopos na inauguração foram o Caravelle VJD Delta, que foi perdido no undershot, num pouso curto em Brasília, e o Sierra Romeo Echo, que foi um Vicom da VASP perdido num voo de treinamento sobre São Paulo. Então, acho que teve um pouquinho de uruca aí na inauguração de Viracopos, que os 3 aviões comerciais que inauguraram o aeroporto caíram em rápida sucessão. Mas, enfim, a importância da inauguração de Viracopos é que, na verdade, Viracopos inaugurou também o Galeão para jato. Por quê? Porque não tinha alternado para o Galeão. Então, o Brasil não recebeu jatos comerciais até que Viracopos ficasse pronto. Porque a turma vinha da Europa e Estados Unidos e não tinha onde pousar se o Galeão tivesse fechado, né? E Viracopos resolveu isso. Viracopos virou o alternado do Galeão e aí o Brasil realmente passou a ser visitado por jatos de várias companhias aéreas internacionais e da própria Varig, que ficou confortável em operar o 07, a Panerco DC-8 e tal. Em 61, a Varig assumiu, comprou, engoliu a Real, que pouca gente lembra, que era a maior companhia aérea que o Brasil já teve em todos os tempos. A Real foi a 7ª maior companhia aérea do mundo. A Varig, nos áureos tempos, ela estava entre as 25 maiores do mundo. A Real foi a 7ª maior do mundo. Eram 5 americanas, Aeroflot e Real. A Real era maior que a France, que a Lufthansa, mas pouca gente lembra disso. E a Varig se transformou no colosso que é depois que inaugurou, que assumiu a Real. Em 62 chega o primeiro Electra, o Vitor Juliette Mike,
Aquela foto lá mostra alguns pioneiros da companhia, da Varig, recebendo o avião em Tulsa. Inclusive, aqui, ó, cadê ele? Não estou conseguindo ver, está meio fora de foco. Mas está o seu Hélio Smith, está aqui nessa foto. Ah, ele está aqui. Ó. Esse aqui é o seu Hélio Smith. Ele recebeu a Eletra e seria a paixão da vida dele. Hélio Smith foi um dos grandes presidentes da história da Varig. E o Eletra foi um tipo absolutamente encantador. Voou Eletra também, né, comandante? Era o avião mais ou menos ou não? Tem que tirar o chapéu, não tem jeito. O cara voa Eletra, 707, 47, não dá. Enfim, vamos lá. Toca o pau aí. Tá aquele pau, Marquinhos. Em 63, um aviãozinho que a Boeing fez, teve algum sucesso. 1.862 construídos. Boeing 727, o jato que trouxe a era do jato para cidades pequenas e médias, para as rotas curtas, e que, à sua maneira, também mudaria a história da aviação comercial. O 707 unia países, o 727 unia cidades. E essa complementação, o 07 com 27, fez o quê? Fez a Boeing, que já era a empresa mais sucedida da era do jato, deslanchar, porque a Boeing foi a primeira a oferecer o conceito de família de jatos. Você vê aqui. Então, o cliente podia comprar um 707 para voar longe e um 727 para voar curto. Isso era muito mais econômico do que ter um Convair e um Boeing, um Douglas e um Boeing. A Boeing deixou tudo em família, várias peças em comum, procedimentos de treinamento em comum, e a Boeing explodiu como fabricante quando fez essa dobradinha 2707. Em 64, chegou ao Brasil um avião que eu particularmente adoro, que era conhecido por todo mundo que voou, operou, por ser uma máquina sublime, mas que chegou muito tarde no mercado, ele era caro de operar, e não foi páreo para o 707 nem o DC-8, que é o Vickers VC-10, e que vinha ao Brasil 2 vezes por semana, depois 3 vezes por semana, nas coisas da British United, da BUA. E eu acho que é um dos aviões mais bonitos já construídos. E quem voou e pilotou disse que era um maquinão espetacular. Olha o tamanho da asa dele. Não cabe nem na fotografia. Esse bicho decolava com peso máximo, em aeroporto alto, com pista quente, com alta temperatura. Ele não tinha cara feia, não. Ele era um demônio, era um dragster. Essa foto é histórica. Essa foto mostra o Papa Delta Sierra, o DC-8 da Pan-Am, na noite de 10 de fevereiro, quando a Pan-Am foi assassinada pelo governo federal. E aí vai ter sempre essa discussão aqui dentro. A Varig sabia, a Varig não sabia. A Varig fechou a Pan-Am. Não, a Varig não fechou a Pan-Am. A Varig sabia que a Pan-Am ia fechar, e a Varig, que não era besta e qualquer outra companhia no mundo teria feito isso, deixou a Pan-Am fechar e ficou com as linhas da Pan-Am, com parte do equipamento da Pan-Am, com o DC-8. A Cruzeiro ficou com os Caraveles, a Cruzeiro ficou com os Catalinas, a Cruzeiro ficou com as rotas internacionais, com as rotas amazônicas, e a Varig ficou com as rotas internacionais. Então, na história, muito se fala que a Varig fechou a Pan-Am, não é verdade. A Varig se beneficiou do fechamento da Pan-Am, assim como a Cruzeiro se beneficiou. Mas parece que a Varig entra para a história como a vilã, e não é. Ela se beneficiou, mas não foi ela que puxou o gatilho. Quem puxou o gatilho foi o governo militar, que fechou a Pan-Am por implicância, por discordar das posições políticas dos donos da Pan-Am. E essa foto foi feita no Galeão, e na noite de 10 de fevereiro, o Vitor Juliette Alpha decolou para a Europa e cumpriu o voo que até então devia ser operado pela Pan-Am, como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo. Então, é claro, a Varig sabia que a Pan-Am ia fechar, porque você não coloca um 707 tripulado, abastecido, em carta de voo, sabendo às 3 da tarde que você tem que decolar às 10 da noite. Não rola, né? Quem é da aviação sabe. Mas, enfim, essa é uma página negra da história. Eu não estou me referindo à Varig, estou me referindo à história política do Brasil, porque isso foi uma arbitrariedade, foi um assassinato que acho que nunca vimos antes nem depois. Uma empresa perfeitamente líquida, perfeitamente sustentável ter sido fechada dessa maneira, da maneira como foi.
E hoje à noite, né, na TV Cultura, um pouquinho dessa história vai ser contada aí na série Último Pouso. Mas, enfim, é uma página para ser esquecida na nossa história. E em 66, no ano seguinte, a Varig passou pelo trauma de ver seus dois pais falecerem em curtíssimo prazo. Otto Ernst Mayr, visto aqui à esquerda, e Rupen Martin Berta, foram figuras fundamentais. Mayr fundou a Varig, Berta foi seu mais importante presidente, e eles partiram para o último voo aí em 12 de junho e 14 de dezembro. Então, a Varig perdeu seus pais com um espaço muito curto, mas, para a sorte dela, tinha um presidente muito à altura da sucessão desses dois gigantes, que foi Erik Oswald Kastrup de Carvalho, Erik de Carvalho, que seria presidente da companhia até 1979. Nesse ano de 67, surge o DC-3 da era do jato, Boeing 737, que está em produção até hoje. Essa versão sem cortinha, encomendada pela Lufthansa, desenhada de uma certa maneira, em grande parte, atendendo requisitos da Lufthansa, e esse avião voaria nas cores da empresa aérea alemã até alguns anos atrás. E continua sendo o jato mais bem sucedido, mais vendido da história, agora na sua 4ª ou 5ª geração, os modelos MAX 9, MAX 8, MAX 7 e MAX 10. Mas esse best-seller nasceu em 67. No ano seguinte, decola um bravo e valente pioneiro bandeirante, chamado ainda de IPD-6504. E com ele nasce uma formidável fabricante de aviões, a Embraer, né? Foi nas asas do IPD-6504 que nasceu a empresa brasileira de aeronáutica, que dispensa apresentações e que é um sucesso mundial até hoje. E faz com que o Brasil continue sendo, sim, um dos países mais relevantes da história da aviação mundial. Esse acho que vocês já ouviram falar, né? Eu acho que tem um cara aqui que pilotou esse avião. Quantas horas no 47, comandante? Só 7 anos. Vamos colocar aqui umas 80. Tá bom. Mais alguém aqui voa DC-3, Eletra 0747? Então tá bom. Então chega, tá? Enfim, não precisamos nem falar a importância desse avião, né? Não é necessário. O mundo é o que é por causa do 747. Ele foi o primeiro wide body, avião de fuselagem larga, 2 corredores, e ele mudou a economia do transporte aéreo. O custo por assento com este avião despencou e popularizou a aviação comercial mundial de longo curso num patamar até então desconhecido. E fez com que as viagens intercontinentais se transformassem numa realidade acessível para milhões de pessoas. Então, esse avião tem uma importância extraordinária. E para quem, como eu, é fã do Jumbo, é muito dolorido imaginar que uma grande parte de 747s que ainda estavam na ativa foram aposentados por causa da Covid. Nesse ano, voa esse passarinho aí também. E aí é bom a gente analisar que era uma questão filosófica. Os europeus apostaram na velocidade. Os norte-americanos apostaram na capacidade. Quem ganhou? Quantos entraram em operação? Eu dou um livro de graça para o primeiro que responder. Quantos Concorde entraram em operação regular? 19? 12? 14? Bingo. 14 Concordes entraram em operação. E o avião que a gente viu antes, 1.600, aproximadamente. Então, foram produzidos 14 e no outro 1.600. Portanto, meninos, meninas, aprendam. O que faz o avião voar não é a asa, não é o reator, não é o aviador, é o dinheiro. Este avião não dava dinheiro para o fabricante, não deu dinheiro para o operador. Este avião foi uma jabiraca alada. Prejuízos brutais para todo mundo. E o avião anterior é uma impressora de dinheiro
que as companhias aéreas chamam de avião. Você imprime montanhas de dinheiro com esse avião na sua frota. E o outro não. O outro era muito difícil ganhar dinheiro com ele. Então, é por isso que esse vendeu 14 e o outro vendeu quase 1.600. Nesse ano de 69, Neil Armstrong foi o primeiro a pisar e cunhou essa frase que é maravilhosa, que é um passo pequeno para um homem, um salto gigantesco para a humanidade. E nesse mesmo mês de 69, né, no dia seguinte ao homem pisar na Lua, eu sei de um cara que estava no aeroporto nesse dia. Olá. O Flavito, meu amigo lá de São Paulo, encheu o saco do pai para te levar, né? Enfim, infernizou o pai para ele ver essa cena, que foi a chegada em rápida sucessão, com direito a passagens rasantes, dos 4 primeiros Boeing 737 da aviação comercial brasileira. Serra Mike Alpha, Bravo, Charlie Delta. E com isso, a VASP deu um salto muito relevante. Este avião fez a VASP ser a segunda maior companhia aérea do Brasil. Este avião, e mais nenhum outro. O 737 é uma tremenda ferramenta e a sua maneira é também uma aeronave incrivelmente capaz de gerar resultados positivos para quem opera. E a VASP foi a primeira a descobrir isso e a primeira a ter uma frota composta somente por Boeing 737. Em 70, o Jumbão entrou em serviço nas cores da Panam e fez com que a Panam fosse a maior empresa aérea do mundo, mais prestigiosa, que mais ganhava dinheiro ao longo dessa década. E não precisamos falar, já falamos um pouquinho dele, né? Em 71, outro grande avião entrou em serviço, o DC-10. Essa cerimônia de entrega dos 2 primeiros, um para a United, outro para a American. E o DC-10 foi um avião formidável, tecnicamente falando, mas ele teve um azar. Ele nasceu junto com um concorrente igualmente competente, que é o Lockheed TriStar. E os dois nasceram ao mesmo tempo, para cumprir a mesma missão, com a mesma proposta, a mesma capacidade, e um matou o outro. Eles eram muito bons, mas não tinha espaço para os dois. Então, juntos, eles venderam aí menos de 700 unidades, enquanto que o 747, que era maior, vendeu, aí, como eu já falei, mais de 1.600. Mas eram 2 aviões magníficos, e a Varig se lançou no mercado internacional de wide body, justamente com o DC-10. Em 73, essa aeronave, Tango Bravo Alpha, foi a primeira a ser entregue e voar regularmente numa coisa que a gente às vezes não para pensar. Este foi o primeiro avião comercial da Embraer. A Embraer era uma fabricante que fazia aviões militares e a primeira empresa a comprar esse avião foi a Transbrasil, e colocou esse avião para voar em abril de 73. E pela primeira vez, um avião brasileiro transportou passageiros brasileiros voando numa empresa aérea brasileira. Tango Bravo Alpha, voando para a Transbrasil. Visão e obra de um cara que era muito visionário, que era o fundador da Transbrasil, Omar Fontana. 74, ano DC-10. Essa foto é histórica, porque mostra o Victor Mike Alpha, o primeiro de todos, decolando da fábrica de Long Beach, no voo de entrega. Esse avião decolou daí e foi parar 12 horas depois no Rio de Janeiro, trazendo Eric Oswald Castro de Carvalho e convidados até o Rio de Janeiro. E o filho dele, um querido amigo, Armando Eric, falou: eu não fui ver a chegada do DC-10. Eu estava mais interessado em ver a seleção brasileira jogar contra o Zaire. Ganhamos de 2-0, mas, pelo amor de Deus, né? Vocês ficariam vendo Brasil e Zaire ou iriam para o Galeão? Pergunta besta, né? Acho que aqui era todo mundo indo para o Galeão. Mas, enfim, a Varig recebeu em 74 o DC-10 e ela passou a ter um papel maravilhoso e o DC-10 foi um avião importantíssimo. No ano seguinte, ela engoliu a Cruzeiro, o antigo sindicato Pomba. Lembra? Nasceram juntas em 1927. E em 75, a Varig comprou a Cruzeiro e se transformou aí por larga margem na maior companhia aérea do Brasil, única a operar rotas internacionais junto com os aviões da Cruzeiro, e ela teria essa primazia aí por algumas décadas de ser a maior e a melhor empresa aérea do Brasil. Em 76 e 21 de janeiro, decolaram exatamente ao mesmo tempo, coordenado por rádio,
os dois Concordes iniciais da British Airways e da Air France. O da British voa até Bahrein, nos Emirados Árabes, e o da Air France, com uma escala em Dakar, chegou às 7 da noite no Galeão. Vocês estão vendo a foto da tripulação, chegando lá no Galeão. Estão vendo o nome de uma companhia aérea aqui na escadinha, não? Dá para ver o RIG, né? Enfim. E o mundo aí entrou oficialmente na era da aviação supersônica, que duraria até 2003. A gente vai ver um pouquinho disso em seguida. Eu preciso avançar, né? Que eu estou falando muito. Em 76, nasce uma tremenda ideia, o CITAR, que é o Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional, e que fez com que o Brasil passasse de 70 cidades servidas para quase 150 cidades servidas em pouquíssimo tempo. Além disso, o Bandeirante foi a ferramenta usada para que isso acontecesse. E dezenas de bandeirantes foram vendidos e dezenas de cidades foram adicionadas à frota. Em 77, o Brasil ganhou o novo terminal do Galeão, que foi o primeiro aeroporto moderno com capacidade para receber jatos wide-body. E em 77, o mundo viu o horror que foi o acidente até então e até hoje, o acidente mais fatal da história, 583 mortos na colisão de 2 Boeing 747. Em 78, acontece algo absolutamente incrível, que é a desregulamentação. Até esse ano, nos Estados Unidos, o governo definia quem podia voar, para onde, quantos aviões, quantos passageiros, quantos voos. Em 78, o governo americano falou: façam o que vocês bem entendam, que sobrevivam os mais fortes e os mais aptos. E isso, esse tsunami que aconteceu e que criou uma nova geração de empresas competitivas, mudou completamente a aviação no mundo. Então, dá para dizer que existe uma aviação até 78 e outra aviação depois de 78. Em 79, não sei se vocês lembram, o DC-10 foi groundeado. Ele ficou semanas sem poder voar por um problema técnico que foi descoberto depois de um acidente que ocorreu alguns meses antes. E isso foi uma tragédia, assim, foi um problemaço para o fabricante, né? E para a Varig também, que tinha uma frota grande de DC-8, e que teve que trazer os 707 que tinha para voar o máximo possível. Essa foto foi feita nessa época do groundeamento do DC-10. Mas em 80, a Boeing celebrou 500 Boeing 747 entregues. Incrível, né? O avião, eles entregaram 500 747 em 10 anos. O primeiro foi entregue em dezembro de 69, e em 80 já tinha 500 voando. Em 83, essa não posso esquecer, a Transbrasil trouxe a aviação comercial brasileira um patamar tecnológico acima, com a introdução do primeiro 767, que é um avião que até hoje é um coringa. O 767 faz o operador ganhar dinheiro voando rotas de 500 quilômetros ou 5.000 quilômetros. Ele é uma tremenda e polivalente aeronave até hoje em fabricação. Em 84, foi o primeiro voo da Discovery, que operaria 39 missões, e essa maravilhosa máquina voadora está no Museu Smithsonian, que eu recomendo muito que vocês visitem. Mas é um passo interessante da aviação, né? Isso, na verdade, é o maior planador do mundo, porque não tem motores, né? Mas ele é pilotado como um avião, tem sustentação, lift, freio de pouso. E é uma espaçonave também, né? Uma espaçonave que no final da missão vem voando, desce trem de pouso, só não tem motor para atacar, não pode arremeter. Mas é um planador e tanto. O 67 é inaugurado em 19 de janeiro o aeroporto de Guarulhos. Por que tem importância histórica? Porque mudou o equilíbrio, o balanço de tráfego no Brasil. Até então era Galeão, depois de Guarulhos o tráfego foi todo para São Paulo e reforçou a posição das empresas aéreas que escolheram ter Guarulhos como hub principal. Em 87, decolou esse carinha aqui, ó, Golf Fox Kilo Alpha, primeiro A320 da primeira operadora do avião, Air France. E se um avião construiu a Airbus, é esse aqui. Porque antes do A320, a Airbus tinha relativo sucesso. O A300 e o A310. Esse aqui foi quem
arrebentou a boca do balão e fez a Airbus se transformar numa empresa de alcance absolutamente global. Muito bem, em 88, decola o primeiro 747 na sua versão mais popular, quase 45% dos 747 vendidos são da versão 400. E em 89, decola outro avião muito querido aqui no Brasil, que teve na Varig sua maior operadora. A Varig operou nada menos que 27 diferentes MD-11, que para muita gente é um dos mais belos aviões construídos em todos os tempos. Eu também acho maravilhoso. Em 90, a VASP é privatizada. E isso começa a provocar uma série de distúrbios no fino balanço, no fino equilíbrio da aviação comercial brasileira. Ela foi privatizada, a administração que tomou conta da empresa fez um crescimento despropositado, politicamente desastroso, e a gente sabe o final dessa história, né? A VASP quebrou e, ao crescer de forma incontrolável durante um ano, dois, ela atrapalhou demais a história, não só dela, como da própria Transbrasil e da Varig. Em 91, a gente teve a Guerra do Golfo. A gente tinha tido em 88 aquele atentado à bomba em Lockerbie, na Escócia, que derrubou um 47 da Panam. E em dezembro de 91, a Panam fechou. E eu acho esse um dos slides mais tristes da apresentação, porque essa foi uma grande empresa, uma pioneira, e o fechamento dela sinalizava como o mundo estava mudando e como as coisas iriam ficar difíceis para a aviação como um todo. Esse é o slide mais triste da apresentação. Em 92, o Electra parou. E para muita gente, Hélio Smith, que tinha falecido 2 anos antes, né, era apaixonado pelo avião, para muita gente, esse foi talvez o momento em que a história da Varig começa a mudar. Eu não sei se é verdade, mas é emblemático, porque eu sinto até hoje a falta dos Electras e sinto até hoje a falta dessa empresa que operava esses Electras da maneira como operava e que foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro nome na história da aviação comercial brasileira. Em 93, esse negócio que está sempre vivo, chamado aviação, no Brasil muda com o surgimento de uma nova portaria que permite que as charteiras comecem a voar. Na verdade, isso foi em 91, na quinta CONAC, mas em 93 as charteiras estavam voando e surgiu, por exemplo, essa aqui, que a turma apelidava de Air Frias, porque era sempre uma fria comprar bilhete, porque o avião não saía, saía atrasado, sempre dava rolo. Mas, maldades à parte, a aviação começou a mudar muito, porque ela começou a ser desregulamentada no Brasil, como havia sido nos Estados Unidos em 78. Aqui, a Embraer é privatizada, que é outro grande momento da história da companhia, do fabricante, né? E o Brasília era, então, o grande avião da companhia. E, em 97, em 14 de maio, surge a Star Alliance, que é uma tremenda de uma ideia, alianças de companhias aéreas. 5 foram as empresas fundadoras: United, Thai, SAS, Lufthansa, Air Canada, e quem foi a sexta? Aviação Aérea Rio Grandense, né? A Varig não é fundadora, mas foi a primeira nova companhia a entrar logo depois da fundação da Star Alliance. Em 9, o número é legal, né? 9/9 de 99, voaram os últimos Blackbirds, SR-71, que foi uma das mais rápidas aeronaves, acho que foi a mais rápida aeronave utilizada de forma sustentável regular na história. O mais rápido foi o X-15, mas o X-15 era experimental. O SR-71 era um avião que foi operado regularmente, o Blackbird, e é uma coisa linda esse avião, né? Lockheed, né, gente? Tem que respeitar. Desenho Electra, desenho o SR-71. Ai, que judiação. Outro slide triste. Esse avião aí, Bravo Tango Sierra Charlie. Eu fotografei 1 ano antes dele cair logo após a decolagem, Charles de Gaulle, e com isso o mundo começou a perder a velocidade dos voos supersônicos. Não foi esse acidente que matou o Concorde, mas foi o primeiro movimento que levaria os 2 únicos operadores a falar: será que vale a pena continuar operando com esse avião?
enfim, ele teria aí praticamente mais 1 ano e meio de vida operacional. E aqui, em 2000, outra grande perda, particularmente para mim, foi o desaparecimento, em 8 de dezembro, do comandante Omar Fontana. Ele foi um grande pioneiro da aviação, um grande patriota, um grande brasileiro, e eu fico feliz de estar prestando uma homenagem pessoal para ele no Dia dos Aviadores, porque, antes de mais nada, esse cara aqui foi um grande aviador, um grande líder da indústria, o comandante Omar Fontana. Em 15 de janeiro de 2001, decola a Gol, Linhas Aéreas Inteligentes. Aliás, em 5 de janeiro. E o primeiro voo da Gol é de Brasília para Congonhas. A Gol teria e tem até hoje um papel muito importante no desenvolvimento da história da aviação comercial brasileira, porque ela foi a primeira empresa aérea moderna do Brasil. Ela foi a primeira empresa que nasceu com um plano de negócios. Todas as outras tinham nascido de ideias, às vezes ufanistas, às vezes tresloucadas, raramente estruturadas, e que foram crescendo de forma meio atabalhoada, com sorte, com azar, enfim. Foram crescendo com um avião, com um segundo. A Gol não. A Gol foi a primeira empresa a nascer com um business plan na mão. E as consequências disso a gente vê até hoje, né? É hoje uma das 3 grandes do Brasil, prestando um serviço muito importante e hoje de boa qualidade. Então, é um momento importante da história. Como é também muito importante, e eu fico particularmente feliz, mas também algo emocionado, de prestar minha homenagem para o querido comandante Rolim. Outro grande aviador, outro grande visionário, fundou uma grande empresa, e o comandante Rolim tem uma importância muito grande na história da aviação comercial brasileira, porque ele, a exemplo da Varig, né, ele sempre soube dar a importância devida para a qualidade de serviços. Ele foi um cara que fez com que a TAM, que era uma regional pequena, crescesse apostando na excelência de serviços. Então, a TAM, que veio a ser, ou viria a ser, a maior companhia aérea do Brasil, deve, em enorme parte, o sucesso que ela viria a ter, pela visão, pelo trabalho duro, pela capacidade de trabalho do seu fundador, Rolim Adolfo Amaro, e que desapareceu tragicamente num acidente de helicóptero em 8 de julho de 2001. Querido, saudoso comandante Rolim. Além do que, era um boa praça. Era um cara muito divertido. Eu tive a sorte e o privilégio de conhecer com ele, trabalhar com ele, assim como o Omar Fontana. Então, esteja onde estiver, ele e o Fontana, em homenagem. 2001, fala de um ano fatídico. Essas são fotos dos 4 aviões perdidos em 11 de setembro. Eu não preciso falar muito sobre o impacto que isso provocou na aviação. Eu fiz essas 4 fotos, evidentemente, em locais diferentes, em datas diferentes, mas como eu sou maluquinho, acho que vocês estão falando com a única pessoa que tem foto dos 4 aviões que foram perdidos em 11 de setembro, e são esses 4 aqui. Enfim, o que a gente tira do 11 de setembro para a aviação? A gente tira um meio de transporte ainda mais seguro. O que ficou de 11 de setembro para a indústria foi o aperfeiçoamento de processos, de sistemas, de modos operacionais que fizeram com que uma ocorrência como essa daí seja hoje praticamente impossível de ser repetida. E esse é o lado bom que essa horrorosa tragédia deixou como legado. De novo, falando em ano fatídico, a gente perdeu a Transbrasil em 3 de dezembro. Essa foto foi feita em 2008, no aeroporto de Brasília, e a Transbrasil foi das 3 grandes a primeira a sucumbir. E não seria a última. E eu estava falando numa live essa semana, por que VASP, Varig e Transbrasil fecharam em rápida sucessão? Eu estava comparando, eu disse que era como um aquário. Será que 3 peixes ficam doentes ao mesmo tempo e morrem? É muita coincidência, né? Será que não tem alguma coisa de ruim na água do aquário? Claro que sim. As 3 empresas fecharam porque a água ficou podre. Eu estou usando essa imagem para dizer que as condições operacionais, as condições mercadológicas, as condições políticas vigentes nessa época levaram, em sucessão, a Transbrasil, VASP e Varig a desaparecer. Foi incompetência de gestão.
Talvez. Ah, foi azar. Sim. Foram planos econômicos. Sim. Mas foi tudo isso combinado que levou as 3 para o cemitério. Rei morto, rei exposto. Empresas fecham, empresas abrem. Essa é a característica da dinâmica dessa indústria. A professora Cláudia vai falar daqui a pouquinho, ela sabe muito bem disso. Essa é uma história sem fim. Algumas empresas vão fechar e outras vão nascer. Em 2002, o Brasil ganhou a simpática e colorida Oceaneer, que também já não está mais entre nós. Em 2003, esse avião aí, Bravo Oscar Alpha Golf, operou o último voo regular supersônico da história, colocando um ponto final em praticamente 2 décadas e meia de operação supersônica. Era muito bacana imaginar que você podia sair de Londres, voar até Nova York e pousar antes da hora que decolou. O Concorde voava mais rápido que a rotação da Terra. Também, em 2004, logo depois, decola o primeiro E-Jet, que é um tremendo sucesso, fez a Embraer ser a gigante que ela é hoje entre os construtores mundiais. E, em 2005, como eu ia falando, a VASP bate as botas, Serra Mike Whisky operou o último voo da companhia, um voo cargueiro, um voo da Vaspex, mas foi o último voo da VASP como operadora comercial, num voo que chegou de madrugada em Guarulhos, colocando fim a uma história que havia começado em 1933. Nesse ano decola o primeiro A380, o grande flop, né? A grande bobeada da Airbus, do ponto de vista mercadológico, apenas 272 construídos, o último está decolando e sendo entregue agora, mas é inacreditável, né? Um avião cujo primeiro voo foi em 2005 já não é mais produzido. Compare-se com o 747, que fez o primeiro voo em 69 e ainda está em produção. E aí, a gente não precisa nem falar, em 20 de junho, a Varig faz seu último voo, e pelos anos seguintes acontece aquela novela toda, é vendida para Volo do Brasil, a Volo vende para a Gol, vira VRG, e a VRG, ou a Gol, né, matam a marca, e esse nome, a nossa estrela brasileira, entra definitivamente para a história. Mas, para mim, ela morre no leilão do Santos Dumont em 20 de junho. O que aconteceu depois foram outras coisas, já não era mais a nossa Varig. Em 2006, essa aeronave aí, Golf Tango Delta, colide com o Legacy, vem ao chão, levando 154 ocupantes a fazer sua última viagem e mergulhando o Brasil num período que ficaria conhecido como um apagão aéreo. Muito se aprendeu, pouco se fez. Os ganhos de controle de tráfego aéreo no Brasil são visíveis, são muito pequenos. A gente realmente, mais uma vez, perde uma oportunidade histórica e dolorosa para aprender, para melhorar, para aperfeiçoar. Esse é um país que não investe em sistema de controle de tráfego aéreo, não investe nos profissionais que operam esse sistema. A gente opera os nossos aviões comerciais e faz a gestão de tráfego aéreo como fazia nos anos 50. É por isso que um A320 ou um 737, que podem voar do Rio para São Paulo em 28 minutos, fazem a viagem em 50 minutos. Isso é incompetência. Isso é falta de investimento. Quem paga o preço de manter um 737 50 minutos no ar entre Rio e São Paulo é a companhia aérea, que já está pagando o combustível mais caro do mundo. E aí a opinião pública, mal informada e mal conduzida por uma imprensa venal e incompetente, acha que os empresários, donos de companhias aéreas brasileiros, são venais e cobram caro. As companhias aéreas cobram caro no Brasil porque elas têm custos caríssimos, que vêm dessa incompetência, má gestão na infraestrutura e que tem que repassar para sobreviver toda essa incompetência para o preço das passagens. Então o cara fala, quando que vai ter low cost no Brasil? Se não mudar tudo, a resposta é uma só, nunca. E a Gol bem que tentou, mas pagando o combustível mais caro do mundo, ninguém segura. Em 2007, a baleia de Toulouse entra em serviço, nas cores da Singapore Airlines. Muita gente gosta de voar no avião, porque ele tem uma área de piso que é 53% maior do que a do 747. Eu acho isso aqui uma rodoviária voadora. Não gosto de voar. Você não tem intimidade, tem um monte de gente falando, nego comendo, não gosto desse avião.
nunca gostei, e acho que eu estava certo porque vendeu 272, e a Boeing, quando esse avião nasceu, a Boeing falou, não, o caminho não é aviões maiores, são aviões mais econômicos que façam ligações ponto a ponto. A Boeing investiu no 787, a Airbus investiu no A380. Quem vocês acham que estava certo? Falava, né, que empresas surgem, morrem, desaparecem. A BRA, que tinha surgido nas franjas aí do desaparecimento da Varig, também fechou as portas. Essa daí teve vida curta, também tentou voar com baixos custos, mas é mais uma das casualidades do setor. Em 2008, surgiu uma companhia que nasceu na casa de jantar, na mesa de jantar de um carinha aí. E ela vai muito bem, obrigado, está voando até hoje. E foi a primeira a apostar nos E-Jets da Embraer, que se mostraram muito eficientes para cumprir o papel que a Azul queria, que era crescer, fazendo um serviço diferente das grandes da época, que eram Latam e Gol. Cargolux foi a empresa lançadora do 747-8F, a última versão, mais avançada versão do Boeing 747, ainda em fabricação, depois de todos esses anos, e o rollout do avião foi em 2009. Em 2010, a TAM entrou para a Star Alliance, substituindo a Varig. A Varig tinha sido cofundadora, não. A primeira entrada foi da fundação da Star Alliance. Em 2010, a TAM, substituindo a Varig, entrou para a Aliança. Em 2011, voou o primeiro 747-8I intercontinental, a versão mais avançada do espetacular 747. Em 2011, a Gol, novamente sempre muito agressiva, acabou comprando a Webjet, que tinha nascido também com a proposta de ser uma empresa de baixos custos, né? E sedimentou ainda mais sua presença, sedimentou o seu papel de ser a empresa aérea conhecida por ser a empresa aérea de baixos custos na aviação brasileira. Nesse mesmo ano, voou comercialmente o primeiro 787, que é uma máquina muito poderosa e o primeiro avião da quinta geração de jatos comerciais de largo porte. Ele é o primeiro avião de plástico, né? E é um avião muito interessante para voar, porque ele mudou uma série de conceitos, ele tem uma série de sistemas e o passageiro realmente nota a diferença. Depois de um voo longo, você se sente mais à vontade, porque você voa numa pressão de cabine que é menor, a hidratação do ar é muito melhor no 787, ele realmente é uma máquina muito inovadora e que é o grande avião que a Boeing tem hoje para esses mercados de longa distância. Em 2012, a Azul e Trip anunciam uma fusão, mais um nome de companhia aérea brasileira que desaparece, mas foi bom para as duas. A Azul aí se consolidou como terceira força na aviação comercial brasileira. E em 2012, outra grande fusão foi a da TAM com a Latam, que na verdade é uma incorporação, né? A Latam, basicamente, é a LAN Chile que comprou a nossa saudosa TAM. É vendido como fusão, mas na verdade, a gente sabe, basta ver as cores da companhia, que isso é uma empresa aérea chilena, né? Mas que, paciência, essa é a nova realidade. A Avianca também é uma empresa pan-nacional, pan-latino-americana. A maior de todas as fusões foi da American com a US Airways, criando a maior companhia aérea do mundo, que hoje é realmente a American mais US Airways, em 2013. E em 2013 a gente deu adeus para o último DC-10 transportando passageiros na história da aviação. Uma pena, porque quem voou sabe como era gostoso voar nesse avião. E esse daí, o Sierra 2 Alpha Charlie Romeo, né? E eu mato a cobra e mostro o pau. Esse foi o avião que fez o último voo de passageiros na carreira do DC-10. Em 2014, decolou o grande concorrente do 787, o avião da Airbus, que é o A350, que é um espetáculo de avião. Assim, eu já voei nele, eu gosto desse avião, prefiro ele até ao 787. É um avião que está fazendo muito sucesso, ele é muito avançado, muito moderno, tem um tremendo potencial de crescimento, basta ver que a gente já está na versão 1000, né, que é alongada e tal, e ele é um avião que praticamente tem a capacidade de um 747 de primeira geração. É uma máquina de fazer dinheiro,
e esperamos, né, que em breve ele volte a voar para alguma companhia aérea brasileira. Em 2015 decolou o C-Series, né, que é o nome original dele, que hoje chama Airbus 220, e que é uma tremenda máquina, um tremendo avião. Na categoria de 150 lugares, ele é a plataforma mais avançada, ele é muito econômico e muito agradável de se voar. Quem é passageiro desse avião sabe do que eu estou falando. É muito bom de se voar e ele é um avião que está fazendo muito sucesso e provocando muitas dores de cabeça para a Embraer, porque a Embraer tem um produto que compete com ele, que é o 195 E2, só que o E2 não faz o que um A220 faz. Esse tem história para falar. Em 29 de janeiro decolou o primeiro 737 MAX, que é a grande aposta da Boeing para competir com o sucesso incrível que o A320neo está fazendo. Só que a gente sabe o que aconteceu com o MAX. Vamos ver isso em seguida. A TAP foi a primeira a voar o A330-900neo. Eu fiz esta fotografia lá no aeroporto de Lisboa e foi muito giro fotografar com os amigos da TAP em 2017. E em 2018, a Singapore Airlines colocou esta aeronave Sierra Charlie Alpha em operação, primeiro 787-10. Avião alongado, incrivelmente econômico. Outra máquina de fazer dinheiro para quem opera o avião. Pois é, em 2019 a gente teve os dois acidentes. Esse foi o segundo. Essa foi a aeronave Alfa Victor Juliette, e caiu, e com a queda desse avião, o MAX foi proibido de voar, e esse viria a ser certamente foi a página mais negra na história da Boeing, bilhões de dólares de prejuízo, mais de 350 pessoas mortas nos dois acidentes, enfim, uma tragédia sob vários aspectos, e que custa muito para a Boeing, até hoje vai levar um tempinho ainda para ser resolvida essa questão do ponto de vista econômico. Em 19, voou o maior avião fabricado no Brasil, o maravilhoso KC-390, um avião que tem um potencial incrível e que foi a principal razão da Boeing ter se interessado pela Embraer. A Boeing queria ficar com a Embraer, mas, sobretudo, queria ficar com esse avião. A Boeing sabe que esse é o sucessor natural do C-130. Então, a Boeing estava de olho nisso aqui e, infelizmente, a parceria Boeing e Embraer não foi para frente. Em 2019, um pouquinho antes do Covid estourar, a Air France começou a aposentar um A380. Sinal de que este projeto básico tem problemas. É muito difícil ganhar dinheiro com esse avião. Um pouquinho antes de estourar o Covid, mais precisamente em novembro de 2019, a Air France tirou o primeiro A319 de operação do mundo. A Singapore já tinha feito a mesma coisa, mas, enfim, mostra que é um projeto equivocado. Em março de 2020 veio o desastre da Covid, né? Foi e continua sendo o maior desafio na história da aviação comercial mundial de todos os tempos. Basta ver o que acontece com a evolução de tráfego. Começando em 1945, essas curvas de tráfego vão mostrando como a evolução se dá praticamente de forma continuamente crescente. Claro, a gente tem degraus. Esse degrau aqui, por exemplo, são a queda das torres, né, os ataques de 11 de setembro. Essa aqui é a crise do Golfo, deflagrada em 1991, com a invasão do Kuwait. Enfim, você tem momentos em que a aviação dá uma embarrigada, para de crescer, mas a tendência sempre foi de alta. Olha o que acontece aqui. Despenca, né? Então, a gente tem aí uma perda praticamente de 50% de passageiros, de 2019 a 2021, 60%, mais grave ainda em 2020, e números estarrecedores. Menos 53% de empregos diretos e indiretos, foram 46 milhões de empregos perdidos, menos 4,8 milhões de empregos diretos, de 4,5 bilhões de passageiros em 2019 para 1,8 bilhão de passageiros em 2020, uma queda de 60%. Ou seja, é e continuam sendo anos desastrosos. Prejuízos totais de 317 bilhões em 2020
322 estimados para 2021. Massacre da Serra Elétrica. Uma desgraceira. E você vê aí o número de voos, de 38,9 milhões de voos ao ano para 16,9. Ou seja, é um hard landing mesmo. Assim, um pouso duro, e as empresas aéreas vão levar décadas para se recuperar. Décadas, não são anos, décadas. Enfim, são 4 trilhões de dólares jogados fora que não foram gerados pela indústria desde que a Covid aconteceu. Esses dados não são meus, são da ICAO e mostram claramente a gravidade dessa crise, né? Realmente é um hard landing. Mas, coisas que são importantes para falar. Acreditem na profissão de vocês. Essa é uma profissão de futuro. Meu filho, se Deus quiser, quando as coisas melhorarem, ele vai voltar a estudar. Ele já tinha entrado numa faculdade para ser piloto. Eu tive que tirar por causa de condições econômicas, mas assim que der a grana, eu volto a pagar os estudos dele. Eu recomendo que vocês apostem e acreditem nessa profissão, porque ela tem futuro, porque vocês fizeram a aposta certa. Sempre haverá espaço para mais aviadores, para pessoas que trabalham bem, porque esta é uma profissão diferente de todas as outras. Essa é uma profissão de pessoas apaixonadas. Só a paixão explica vocês estarem aqui achando graça de ver um gordo careca falando um sábado à noite, quando vocês deviam e podiam estar fazendo coisa bem melhor. Né? Vocês são um pouco maluquinhos, assim como eu. Mas eu tenho uma teoria de que a aviação não é profissão, ela é vocação. Não foi o Scherer que escolheu a aviação. A aviação que puxou ele. Como você chama? Não foi o Lucas que um dia acordou e falou, sabe o quê? Eu vou ser jogador de futebol? Não, eu vou ser aviador. Acho que ele nem lembra o primeiro dia da vida dele, quando ele pegou e descobriu que ele era perdidamente apaixonado por aviação. Né? Eu sou assim. Cláudia também. Então, essa aqui é uma profissão de vocação, de paixão, de muito pouca razão e muita emoção. E é essa energia de paixão, motivação, essa vocação que faz com que caras como Richard Branson, que podia estar na ilha dele, de Necker Island, no Caribe, contando os trilhões de libras esterlinas, de euros, de dólares que ele podia ter na vida, e que apostou tudo para montar uma companhia aérea onde ele mais perdeu do que ganhou. Só que ele também foi mordido pelo bug. E esse bug é um bug que esse inseto, bichinho, vírus, tem sempre imagens diferentes. Esse bichinho que nos pica e não nos larga mais, chamado aviação, fez com que esse cidadão aqui apostasse a carreira, o dinheiro, o talento dele, para fazer a gente voar mais alto e mais longe. O Branson, que é um dos maiores visionários do século e do século passado, fez o mundo decolar nesse avião aqui. Isso aqui é uma aeronave, ou uma espaçonave, é um híbrido, porque ele acredita que o futuro está em voar além da atmosfera, chegar na estratosfera e voar mais alto. Então, no dia do aviador, meu reconhecimento para um cara que é um visionário que enxerga mais alto. E aqui, de novo, a gente imaginar que esse mesmo princípio, esse mesmo espírito está vivo e está presente, a gente fica sabendo quando a United Airlines encomenda para entrega em 2029 a próxima geração de supersônicos. Você pode falar, puxa, será que esse vai ser o melhor negócio do mundo? Veremos. A gente também tem esses eVTOLs, né? Esses veículos urbanos que estão agora começando e que estão sendo comprados aí a centenas pelas empresas. Mas o fato é que Branson, a United, o comandante Scherer, o Lucas e todo mundo que está nos assistindo tem um fator em comum, que é essa sensação de que é possível e é preciso voar cada vez mais rápido, com mais alcance, mais carga paga, mais velocidade e mais altura. Realizando sonhos, unindo pessoas e mudando o mundo em que a gente vive. E é por isso, e esse aqui é meu filho Thomas, o meu aviador, é por isso que dizia Leonardo da Vinci alguns séculos atrás. Uma vez que tenha experimentado voar, você vai caminhar para sempre, com seus olhos voltados para o céu.
Da Vinci falou isso, eu encerro aqui, dizendo a mesma coisa. Muito obrigado. Fez a proposta, fez o convite, né, e trouxe até aqui. Eu vou já, de imediato, abrir aqui para as perguntas, né, eu não sei se o Igor tem perguntas lá, ou o João, perguntas que eu estava até tentando olhar no meu celular para ver se eu achava que as perguntas estão sendo feitas pelo Zoom aí, ou pelo Facebook, mas a gente pode começar com as perguntas aqui dentro, né, do pessoal que está presente aqui, e depois a gente passa para as pessoas que estão mais longe, né? Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Bom, então, vou começar comigo, porque eu estou com uma pergunta pensada aqui. A gente, o pessoal que é da máfia, do Beijo, já sabe, aí você entrou numa companhia aérea nova, né? A Marovich. Eu achei o máximo, assim, então eu queria que você contasse aqui para nós um pouquinho dessa experiência nova aí que você está começando, né, esse ano aí, no ano tão trágico aí, que tem esses números, mas é uma coisa nova, né? Então eu queria saber. A Amaro Aviation é fruto da visão do Marcos Amaro, que é filho do comandante Rolim, e que resolveu investir num segmento que não é o segmento ao qual eu vinha, no qual eu vinha trabalhando, que é a aviação comercial, transporte aéreo regular, mas é uma empresa de aviação de negócios, que é a maneira como a gente se refere à antiga aviação executiva. Então, ele lidera um grupo de investidores, um grupo de executivos, me chamou para cuidar do marketing da empresa, e a gente está tentando fazer algo novo nesse setor, que é um setor que tem ainda muito espaço para inovação. Basicamente, os serviços oferecidos são a compra de cotas de aeronaves. Então, você pode comprar uma parte de um avião, pode ser um Pilatus 12, um Gulfstream 550, um Pilatus 24. Você pode comprar um quarto, um oitavo, metade do avião, e você usa um X número de horas por ano. É mais inteligente, normalmente, do que comprar o avião inteiro, se você usar o avião um X número de horas por ano. Além disso, a gente faz gestão de frota, então uma pessoa compra um avião e dá para a Maravation gestionar o avião, tripulação, manutenção, etc. E, em breve, quando sair a regulamentação, a gente vai também ter táxi aéreo. E, basicamente, é uma empresa que quer fazer coisas novas com alta qualidade no setor de aviação de negócios, que é um setor que tem um tremendo potencial no Brasil e no mundo. Assim, hoje em dia, a espera para você receber um jato executivo subiu para 15 meses. Então, não tem para entregar. Muita gente percebeu que o jeito para voar com mais tranquilidade é ter seu próprio avião. Ou ter uma cota de um avião, que é a proposta da Mara. Bacana. Mas é que... Tá. Eu fiz meu PP, eu sempre quis, eu sonho que eu sou piloto. Eu hoje recebi uma mensagem maravilhosa do Geraldo Souza Pinto, do comandante Souza Pinto, foi da Varig, e ele me parabenizou no Dia dos Aviadores. Ele sabe que eu não sou aviador, mas ele falou, não, você é aviador de coração, e foi meu aluno no simulador de 747 da Varig, no Galeão. Então, o meu sonho sempre foi ser piloto, mas eu nunca pude por causa dos óculos, eu tenho 9 graus de miopia, e aí, na época, eu não podia ser piloto comercial. E meu sonho era ser piloto comercial, não ser apenas um piloto de aviação leve, executiva e tal. E eu tentei algumas vezes na vida, acabou nunca dando certo, eu fiz meu PT, tirei minha carteira, mas não fiz as horas, eu sonho que eu sou piloto, mas eu estou realizado porque meu filho Thomas, ele vai ser piloto. E um dia eu estou no supermercado, na fila do caixa, chegou um vídeo, e é o primeiro voo, o primeiro pouso dele, o primeiro pouso que ele fez na escolinha de aviação, o colega atrás filmou, e de repente tinha um gordo careca chorando na fila do supermercado, e era... Nós tivemos muita sorte
Tá ligado? E ele não saiu do banco comercial. Eu não vi essas palhaças aqui. Graças a Deus. Obrigado, comandante. Mas cada um carrega uma cruz, né? Eu sei a quantidade de madrugadas e dias que eu passei de olho acordado, falando Cacilda, né? A palavra não foi Cacilda, foi outra. Mas, enfim, mas pensando, porra, por que eu tinha que ter 9 graus de miopia? Mas, enfim, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu fiz o simulador. Não estou brincando. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu fiz o simulador de 47 na Vale. Mesmo. Eu tive 7 anos e não foi nada. Ah, você me convidou. Da plateia. Ah, o microfone? Bom, É. para a gravação. É porque o pessoal está lá. Tá ligado. Fala perto. Qual que é a sua, Fala perto. qual que é a sua visão para o futuro das empresas brasileiras, especificamente, agora com o Covid? O Covid vai passar, elas vão retomar com um vigor renovado as operações, isso já começou no mercado doméstico, vai levar um tempinho no internacional, porque as barreiras e as ameaças ainda estão aí, né? Tem outras ondas virais, outros países que abriram estão fechando de novo, então, no internacional, a coisa vai levar mais tempo, a ameaça é mais presente. No doméstico, eu acredito que esse vai ser o último ano que a gente vai ter níveis de tráfego inferiores aos pré-Covid. Ano que vem a gente já vai ultrapassar os níveis pré-Covid. Mas, de novo, é bom lembrar, isso é no doméstico. No internacional, a coisa vai levar um tempinho ainda para ser resolvida, mas é uma profissão de futuro. O mundo tem que voar. Então, vocês que vão trabalhar com isso, fizeram a aposta certa. Vocês vão ter trabalho, vão ter emprego. Acho que o microfone está lá. É ali. Eu queria saber qual é a tua visão e tua perspectiva a respeito da Azul Conecta, tendo em vista que eu acredito que seja uma esperança da maioria dos que estão aqui hoje te assistindo. Eu acho que a Azul Conecta e qualquer proposta subregional tem a tendência a explodir. A Azul Conecta um pouquinho mais, porque ela saiu na frente, isso é sempre importante na competição, mas é bom lembrar que o nome deste jogo aqui, da aviação comercial, é capilaridade. Você tem que ter capilaridade, você tem que estar presente onde o passageiro quer chegar ou de onde ele quer sair. E quando a Azul Conecta se lança e anuncia 20 cidades no estado do Paraná, o que ela está fazendo é vender voos dessas 20 cidades do Paraná para Lisboa, para Recife, para Manaus, para Porto Alegre, né? Por quê? Porque é o que eles chamam na América de seamless integration, né? Uma integração sem costura. É rápido. Você vai sair de Umuarama, vai fazer uma escala em Curitiba, de Curitiba você vai para Porto Alegre, vai para o Galeão, enfim. Então, o negócio da Azul Conecta, para mim, é explosivo. O potencial dos caras é operar 200 aviões, fácil, em 5 anos. Eu não vi plano de negócios nenhum. Eu saí da Azul em 2015, não tenho mais contato com a empresa, mas, observando de fora, eu acho que é uma tremenda tacada de mestre, como foi também trazer o ATR. Por quê? Porque a ATR foi uma ferramenta de aumentar a capilaridade. A Azul, sem a Conecta, já estava presente em mais de 120 cidades no Brasil. Ela pode chegar facilmente a 200. Lembrando que o Brasil chegou a ter 357 cidades servidas por transporte aéreo regional, por transporte aéreo regular, e isso aconteceu no distante ano de 1957. Então, o céu é o limite. Não sei. O Igor. Nossa, que nervoso. Mas, segundo, eu penso muitas vezes em apontar o mercado do exterior. O que o senhor diria, o que o senhor
pensa em mercado brasileiro, que é tão acirrado, tem os maiores preços do mercado, para empresas aéreas, consumidor, o que move o senhor a continuar no território brasileiro? O Robert Crandall foi o mais importante e influente executivo dos últimos 50 anos da aviação comercial mundial, e que foi o cara que transformou a American Airlines na empresa aérea número 1 do mundo. Ele tinha uma frase que eu adoro. Ele falou: esse é um negócio estranho. É o único negócio em que a testosterona parece contar mais do que o neurônio, né? Então, tem um pouquinho de loucura, tem um pouquinho da coisa da testosterona, de ser o maior, o mais rápido, conquistar mais mercado, ganhar e matar, esfaquear teu concorrente. Tem um pouco isso que eu acho que vem... Estou virando meio filosófico aqui, mas enfim. Mas tem um pouquinho dessa sensação de que você tem que vencer, triunfar e cravar a espada no peito do teu concorrente. Quando você entra no negócio da aviação comercial, você percebe que tem esse cheiro ainda. Tem até uma origem histórica, né? As companhias aéreas nasceram, sobretudo após a Primeira Guerra, de ex-combatentes. O Ed Rickenbacker, o cara fundou a Eastern Airlines, ele era um piloto de caça da Primeira Guerra Mundial, e vários outros. Então, a visão mesmo era olhar para o teu inimigo, derrubar e dar risada do teu inimigo caindo. A gente sabe de quantas empresas aéreas no mundo fizeram coisas horrorosas para quebrar o concorrente, Brasil inclusive, né? A gente viu nos últimos anos empresas aéreas que gastaram montanhas de dinheiro para comprar uma empresa concorrente, e isso não fazia muita lógica. Resumindo, tem um lado irracional, mas tem um lado de acreditar e saber que o Brasil ainda é um dos mercados com maior potencial de crescimento de tráfego. O Brasil pode, com um pouquinho de juízo, passar para 400 milhões de passageiros ao ano, né? Isso não precisa de muita coisa por parte das companhias. Vai precisar de infraestrutura, vai precisar de gestão de tráfego aéreo, novos terminais, novas taxiways, novas pistas, vai precisar. Mas vocês, quando estiverem pilotando os A360, o Boeing 797, o Embraer 198, vocês vão lembrar um dia dessa palestra e falar: poxa, o cara falou que a coisa ia crescer e cresceu mesmo. Vai crescer. Vai crescer porque existe mercado, existe potencial, e se Deus quiser, com um pouquinho de juízo, a classe política brasileira vai parar de atrapalhar e vai deixar a nossa aviação voar cada vez mais alto. Joia. Mais alguém quer aproveitar e fazer uma pergunta? Primeiro, uma honra conversar contigo. E, seguindo com a mesma linha do 40, eu queria saber se, na tua opinião, existe a perspectiva de alguma companhia brasileira fazer frente às grandes mundiais. Por exemplo, um canadense vai ir de Toronto para Montevidéu, aí no lugar de voar de América, fazendo conexão nos Estados Unidos, não, vai voar de Itã, fazendo conexão em Guarulhos. Olha, eu acho esse um cenário muito desafiador, porque a American Airlines paga 16% de imposto, a Gol, a Latam e a Azul pagam 33% de imposto. A Latam, a Gol e a Azul pagam o combustível mais caro do mundo. A American, a United, todas as empresas aéreas americanas pagam um combustível muito mais barato. O sistema tributário brasileiro, ele é bizantino, ele é arcaico, ele é cruel, ele é covarde, ele é atrapalhado. A lógica trabalhista, o arcabouço de leis trabalhistas, no afã de proteger os funcionários, de uma maneira geral, atrapalha os empresários. Então, o Brasil está na vanguarda do atraso do setor da aviação. As nossas autoridades, o Estado brasileiro, ele é absolutamente desastroso no que diz respeito a entender a importância da aviação. A aviação, ela é vetor de crescimento econômico. Eu fui testemunha disso, eu vi o que acontecia quando a Azul, na época que eu estava lá, começava a voar para uma cidade que não tinha transporte aéreo, e a economia daquela região explodia. Mudava até o preço dos imóveis. Fábricas, empresas, bancos, as pessoas podiam ir chegar com o início de voos
e aquele lugar florescia. Só que isso aconteceu a despeito das condições macroeconômicas que se apresentavam na época e se apresentam até hoje, serem algumas das piores do mundo. Então, quando as pessoas vêm e falam, Panda, por que não tem low cost no Brasil? Porque é impossível criar uma empresa low cost pagando o combustível mais caro do mundo. Lembrando que o custo do combustível é quase 35% dos custos totais de uma companhia. Como é que você pode pensar numa low cost se você paga o combustível mais caro do mundo? E por que é mais caro do mundo? Pergunta para a Brasília. É uma decisão do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro não enxerga o papel e a importância que a aviação tem. E é por isso que a gente não está voando ainda mais alto. Acho que não está. Primeiramente, uma honra falar contigo. Há 10 anos atrás, eu estava no aeroporto de Confins, um passeio escolar. Aí lá a gente pôde estar acompanhando algumas aeronaves e sortearam um banner. E eu ganhava o banner desse sorteio. E aí, enquadrei ele, coloquei no meu quarto. E depois de um tempo, eu estava vendo uma entrevista e eu vi você falando da criação da Azul. E aí eu vi que era um banner seu e eu tenho falado no meu quarto com muito carinho. E é uma honra estar podendo falar contigo. E a minha pergunta era a respeito do céu brasileiro, né? A gente está vendo a passareira comprando aeronave, o IPS comprando 737, a gente está vendo a Nela chegando aí, a gente também pode estar percebendo a Itapemirim começando uma missão cada vez mais. E eu queria saber a respeito da diversificação do céu brasileiro, né? Das cores do céu brasileiro. Você acha que isso vai até longe? Ou as grandes empresas aéreas irão acabar com isso aqui no Brasil? Eu te digo que as empresas incumbentes, as empresas que estão hoje voando, as grandes, não vão ficar olhando as novatas chegarem e falar que divertido, ótimo, tudo que a gente queria eram concorrentes. Você é amarelinha? Que simpático. Amarela é uma cor tão alegre, né? Não sei. Bem-vinda. Isso não rola, né? Então, com grau variável, sacanagem, elas vão colocar cada banana no caminho das outras. Eu posso falar porque eu estava na Azul, eu sei o que as empresas da época fizeram para tentar impedir a Azul de conquistar seu lugar ao sol. E aí eu lembro o seguinte, você só conquista teu lugar se você tiver montanhas de dinheiro para bancar esse tranco, e a Azul tinha, mas, sobretudo, se você aportar algo novo. Eu acho que tem espaço para mais uma ou duas grandes companhias aéreas no Brasil, se elas fizerem algo diferente. Porque trazer um A320 velho para voar do Galeão para Salvador e da Pampulha para Brasília e de Porto Alegre para o Rio, só acreditando que você vai ganhar a participação de mercado que cobra mais barato, não me parece uma proposta que se sustenta. Então, se quiser fazer alguma coisa nova, como a Azul fez, como a Gol a seu tempo fez, como a TAM fez, você vai encontrar espaço no mercado. Mas se for um Me Too, como foi a Avianca ou Chanel, você sabe como terminou, né? Então, você tem que trazer algo novo e ter capacidade de investimento para aguentar o tranco, porque o jogo é duro. Não tem bondade entre as companhias aéreas no Brasil e no mundo inteiro. Estamos falando daquele DNA dos pilotos de caça, mas no Brasil não é diferente. As autoridades que tentam regular isso daí, de maneira a impedir o dumping, mas não é suficiente. Você precisa ter cacife e coragem para entrar nesse mercado. É possível? É. Tem que ter visão, dinheiro e uma proposta nova. Então tá. Deixa eu pegar aqui. Bom, mais uma vez, né, Panda, eu queria te agradecer a disponibilidade, né, poder estar aqui com a gente hoje, comemorando o Dia do Aviador. E agora já dá para a gente tocar o hino?
Então tá. Então vamos tocar o hino em homenagem a todos que estão em casa também. E vamos lá. Bom, só concluir agradecendo, Cláudio, agradecendo os colegas da FACA, do corpo discente, do corpo docente. Muito obrigado. É uma honra para mim sempre estar aqui em Porto Alegre com vocês. Obrigado, Porto Alegre. Obrigado, comandante Scherer. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí, presencialmente, Igor, e em casa também. Muito obrigado. Ah, que pena. Agora que eu te vi, por favor. Não foi treinado, né? Não foi ensaiado. Mas às vezes a gente treina, né? Na minha live com o Pano também, eu treinei bastante tudo, na hora H o negócio não funcionou. Então, ó.